Bom, a sessão está sendo gravada agora, então vamos começar. Boa noite a todos. Nós vamos tratar na aula de hoje, então, dos aspectos introdutórios, né, do direito processual civil, que tange ao processo de execução, e, e o que eu me predispus na aula de hoje é falar sobre os princípios do processo de execução. Pois bem, antes da gente falar dos princípios do processo de execução, né, nós temos que falar um pouco da lógica do processo de execução. Né? O processo de execução, diferentemente da, do processo de conhecimento, ele trabalha com uma lógica de que já há um direito acertado, né? Já há um direito que deve ser satisfeito e que se busca ali uma cooperação da parte, né, que teve contra si, né, um direito reconhecido. E já no processo de conhecimento, não, nós não temos isso. Lá no processo de conhecimento, não se sabe quem é que tem razão, não se sabe a quem pertence o direito. Então, lá a gente fala que há uma crise de certeza, né? Então, lá no processo de conhecimento, né, nós temos uma crise de certeza e não se sabe, né, então, quem é o titular do direito acertado. Já no processo de execução, não. Nós temos já a certeza acerca de quem é o titular daquele direito, né, que está sendo não satisfeito. Né? Então, e o que o titular do direito quer é que haja o adimplemento obrigacional, que o direito que foi reconhecido ali, que ele seja cumprido, que ele seja efetivado. Né? Então, o processo de execução, ele tem por propósito justamente propiciar ao titular do direito não cumprido, do titular de um direito que não tenha sido satisfeito, né, propiciar a ele, então, que, que por meio da atividade jurisdicional haja uma efetivação. Né? Então, é esse o grande propósito do processo de execução. Né? Há uma crise de cooperação, né, ou de adimplemento. Então, e o que se busca, então, no processo de execução é a satisfação obrigacional de, de uma obrigação, né, obviamente, né, obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar, que venha prevista num título executivo. E os títulos executivos, eles são de duas naturezas. Né? Eles podem ser judiciais ou extrajudiciais. Então, quando a gente fala de processo de execução, nós estamos buscando ali, por meio deste processo, uma satisfação, né, de um direito a, a um crédito, né, um direito a uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer ou de entregar coisa. Né? Então, e percebam que no processo de execução, a atividade cognitiva é uma atividade limitada, né, bastante limitada. Então, meu, só um minutinho aqui que meu menino tá batendo aqui na porta. Só um minuto. A minha esposa já acudiu ele. Desculpem. Então, meus caros e minhas caras, nós temos então essa realidade, né? Eu vou compartilhar aqui uma outra slide para que vocês mentalizem o que nós vamos ver então. Né? Então, essa matéria, né, como nós já vimos na aula de ontem, ela é dividida então em uma teoria geral da execução civil. Nós temos procedimentos executivos em espécie, que nós vamos estudar. Então, execuções de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, e também a execução de obrigação de pagar. Não importa a modalidade executiva. Só um minutinho, gente. Hoje está complicado aqui. Muito barulho aqui. Desculpem mais uma vez. Só um minutinho.
Voltei. Desculpem, gente, mais uma vez, me desculpem. Meu menino tá com saudade aqui, ele ficou batendo aqui na porta. Então, nós vamos ver uma série de procedimentos executivos cuja atividade cognitiva ela é rarefeita, ela não é uma atividade executiva que propicia maiores divagações, né, ou análise de questões aprofundadas sobre o se deve ou se não deve, porque isso tem que ser feito em eventual processo de conhecimento. Então, se eventual tiver algum vício, né, no título, a princípio, né, teria que ser discutido isso numa outra ação, numa ação de embargos à execução, né, que tem lá, de fato, um processo de conhecimento, né, de fato, lá há uma atividade cognitiva bastante ampla, não é? Então, e nós vamos ver o estudo disso. Uma questão importante, no processo de execução, não há, não há atividade cognitiva, então, propriamente dita, né? Não há a ampla defesa no processo de execução, mas nós temos, sim, no processo de execução, o respeito ao contraditório. Todo qualquer ato que vá ser praticado no processo de execução deve respeitar o contraditório. Né? Então, é uma baliza extremamente relevante, importante aqui no processo de execução e que deve ser, de fato, respeitado. Né? Então, o processo de execução, ele trabalha, então, com juízo já de certeza. Já há uma certeza acerca de quem é o titular do direito. Não se discute. Né? Então, por isso que se fala que é imprescindível ter o título executivo. Por meio tendo o título executivo, nós teremos então a possibilidade da prática de atos de execução, tá? Então, é basicamente isso, a ideia. Bom, o que eu quero traçar na aula de hoje com vocês, se o meu menino aqui deixar, é sobre princípios do processo de execução, tá? Então, nós vamos então traçar aqui então as vigas mestras do processo de execução, tá? Então, aí compartilhou, né, com vocês. Então, o processo de execução ele apresenta princípios reitores que são próprios, né? E algumas modulações e alguns princípios anteriores, que vocês estudaram já lá na teoria geral do processo ou no processo de execução, de conhecimento. Pois bem, o primeiro princípio que você precisa mentalizar, o mais importante, o mais relevante deles, é o princípio do devido processo legal. Então, quando se fala em devido processo legal, nós estamos falando justamente daquela ideia elementar do Estado liberal de direito, né, que visa resguardar a liberdade das pessoas, por isso se chama de Estado liberal, liberdade e propriedade. Os grandes alicerces, então, do Estado liberal foram não apenas a liberdade, mas também o resguardo da propriedade e também a segurança jurídica. Né? Então, essa ideia ela é bastante antiga no nosso berço aqui da Civil Law. Né? Se você for para a Common Law, já tem outras variações com relação à ideia de razoabilidade, no devido processo como ideia de razoabilidade e de proporcionalidade dos atos do poder público. Mas o que nos interessa aqui é que essa edificação do devido processo legal, ela visa justamente então conferir uma garantia a todos, garantir a todos de que eles não serão privados de forma arbitrária dos seus direitos sem o respeito ao devido processo legal. Então, a própria Constituição Federal, né, no artigo 5º, inciso 55, afirma peremptoriamente de que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o respeito ao devido processo legal. Então, estudar o procedimento executivo, as regras de como executar, o que o exequente pode, o que o exequente não pode fazer, né?
Então, isso ele visa assim, a observância do procedimento previsto em lei, visa justamente na materialização, na concretização desse devido processo legal. E o que nos interessa, né, obviamente, nessa vertente do devido processo legal, é que ninguém será privado dos seus bens. Né? E agora também, com esses chamados poderes executivos do magistrado, de criar medidas executivas, eu acredito que também nós podemos falar também de ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade, sem o respeito ao devido processo legal. Mas, como diz aquele meme, né, aquela brincadeira, eu acho que os juízes não estão prontos ainda para esse tipo de conversa, né? Enfim, porque eles criam medidas executivas constritivas da liberdade das pessoas de forma liminar, né, de forma sem respeito ao contraditório. Enfim, esse poder criativo, né, o ativismo no âmbito da execução, eu acho que é bastante pernicioso. Mas vamos debater isso num outro momento. Né? Pois bem, então, essa faceta do devido processo legal, ela é deveras relevante, né? Vou compartilhar aqui novamente. Então, ela é imprescindível para a compreensão, né, do sistema executivo. Então, que nós temos que fazer, de fato, essa análise pormenorizada do sistema, né, do sistema executivo, da processualística, né, dos procedimentos executivos previstos em lei, justamente para que a gente possa propiciar um controle, né, ou averiguar a legitimidade dos atos praticados em face do devedor. Tá? Então, vamos ver agora, né, o contraditório. O contraditório eu acabei de mencionar, né, com vocês, né, acerca do contraditório, que no âmbito da execução não há ampla defesa. Porque se você quiser se defender, se você quiser produzir matéria defensiva contra a execução, o espaço hábil é nos embargos à execução. Dos embargos à execução. Ou na impugnação ao cumprimento de sentença, se nós estivermos falando de execução por título judicial. O mecanismo defensivo na execução por título judicial é a impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se a execução for por título extrajudicial, nós temos como mecanismo de defesa os embargos. Então, são espaços próprios de debate para que propicie ao devedor que ele se defenda. Né? Então, nós temos isso no âmbito do processo de execução. Ele não vai se defender na hora que ele quer, ou da forma como ele quer. Ele vai se defender nos espaços próprios, previstos no sistema. Então, se for uma execução por título extrajudicial, ele vai se defender via embargos à execução. Se for uma execução por título judicial, ele vai se defender via impugnação ao cumprimento de sentença. Então, se temos esses espaços próprios para que o devedor se defenda, então não é correto, na minha perspectiva, falar que há ampla defesa na execução. Não há. O que há na execução, o que deve ser resguardado, é o contraditório. Que, compreendido, né, vamos fazer aqui um breve lembrete, né, daquilo que nós estudamos lá no terceiro período, contraditório em duas dimensões. Nós trabalhamos com duas dimensões. A primeira dimensão é o direito que as partes têm de se manifestar, e a segunda vertente é o de ter os seus argumentos considerados. Seus argumentos considerados. Então, qualquer ato executivo a ser praticado no âmbito do processo deve assegurar às partes que elas se manifestem sobre isso. E nós vamos falar muito sobre isso. Quando nós estivermos estudando, por exemplo, penhora, quando nós estivermos estudando avaliação, né, que nós temos muitos incidentes nessas práticas, desses atos executivos, nós vamos falar novamente sobre a ideia de respeito ao contraditório nessas fases, né, executivas. Tá? Então voltaremos a falar sobre isso. Tá bom? Bom,
É, tudo bem até aqui, meus caros, minhas caras? Tudo bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Tudo certo, beleza. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Bom, um outro princípio aqui importante que nós vamos mencionar então é o número 3, que é o nulla executio sine titulo. Vou ver uma corzinha aqui. Nulla executio sine titulo. É latim, né? Eu deveria ter colocado aqui entre aspas ou em itálico, né? Eu vou pôr aqui em itálico, já que é uma expressão latina. A ideia aqui é de que não é possível se deflagrar uma execução, não é possível se propor qualquer tipo de execução, né, se a parte está portando um título executivo ou um documento que a lei atribua força executiva. Então, essa é uma ideia elementar. Por isso que nós vamos ter que estudar todos os títulos. Para você bater o olho e falar, isso aqui é título judicial. Bater o olho e falar, esse é título extrajudicial. Ou então, não, você não tem título. Se você não tem título, você não pode propor uma execução. Né? E não basta você ter o título, ele tem que ser líquido, certo e exigível. Líquido, certo e exigível. Então tem que ter esses três atributos. Líquido. O que é o título líquido? Quantificável. Eu devo? Devo. Quanto? Quanto que eu devo? Né? Tem que estar isso no título. Certo. Líquido, certo. O que é o juízo de certeza? O que é certeza? Ele tem que prever no título o que você deve. Deve dinheiro, saca de soja, saca de milho, boi, vaca, porco, o quê? Então tem que especificar a qualidade, né? Então o que deve, né? É o juízo de certeza. Quem deve e para quem deve. Então, sujeito ativo, sujeito passivo da obrigação devem constar no título. Então, esse é o juízo de certeza. Quem deve e o que deve. E às vezes, se tiver alguma questão condicional, né, como deve. Né? Por exemplo, lugar do pagamento, né, lugar da entrega, às vezes, é como deve nesse sentido. Ok? E o terceiro elemento que o título deve prever, então, é a exigibilidade. Ele tem que ser líquido, certo e exigível. Então, exigível significa o quê? A partir de quando? Quando? É o elemento temporal. A partir de quando deve? Porque se o título não é exigível, não é possível você deflagrar uma execução, não é possível ser proposta de execução, porque não está vencido ainda. Se não está vencido, não é possível você executar, né? Se não tiver esse elemento temporal. Né? É tão interessante isso. Semana passada, eu tive a oportunidade de atender uma advogada. Até ela tinha proposto uma ação de execução no contrato. Era um contrato de corretagem, né, de imóveis. E ela propôs essa ação, ganhou aqui em Uberaba, né, na primeira instância. Aí eles embargaram a execução e acabaram, via recurso, né, acabaram ganhando lá no tribunal. E aí ela queria, o que o tribunal falou, né? Falou que, olha, o título não, essa execução não podia prosperar porque não havia liquidez. Só falava lá, ó, era 3%. Mas quanto que dá esse 3%? Né? Dá 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão, quanto que dá? Não estava quantificado, só tinha os percentuais. E o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que aquela execução não podia prosperar porque não havia liquidez. Olha só, a bobeira que eles deram. E a execução foi extinta. Aí eles interpuseram um recurso especial para o STJ e o recurso foi inadmitido. Foi inadmitido. E eles acabaram não usando a técnica
né, a boa técnica do recurso especial. Porque, por exemplo, recurso especial você não pode discutir fatos. Você tem que trabalhar com os fatos que foram reconhecidos no âmbito da segunda instância, por exemplo, e buscar ali a repercussão jurídica desses fatos. Né? Então, aí teve o recurso inadmitido, aí eles me procuraram, né, para ver se podia fazer alguma coisa. Aí eu verifiquei como não tinha sido observada a técnica, né? Bem na verdade, o que eles tinham feito? Eles tinham pegado uma apelação e mudado o nome. Ao invés de ser apelação, eles colocaram de recurso especial. Isso é errado, né? Porque, só para você ter uma ideia, vocês já estudaram recursos, né? A apelação, você pode discutir fatos, direito e provas. A discussão é ampla. Você pode discutir qualquer coisa que aconteceu no processo de conhecimento. Qualquer coisa. No recurso especial e no extraordinário, não. São recursos de estrito direito. Então, se você fez discussão de fato, discussão de prova, o recurso vai ser inadmitido. E foi o que aconteceu. Eu até falei para eles, falei, olha, infelizmente não há o que fazer aqui não. Ah, mas ainda tem mais um agravo, né, contra a inadmissibilidade do recurso especial. Sim, mas a sua tese é fraca, porque você fez o recurso errado. Né? Então, o tribunal está certo de inadmitir o seu recurso. Tem uma súmula lá, a súmula 7 do STJ fala para rediscussão de fatos, né, não cabe o recurso especial. E tem uma outra idêntica no STF, que é a 279, súmula 279, que fala a mesma coisa. Aí eu falei para eles, ó, não tem como. Já que reconheceu que você não tem título, porque ele não é líquido, né? Ele não tem a liquidez, então entra com ação de cobrança. Né? Fazer o quê? Paciência. Né? Qual foi o prazo de prescrição? Não tinha bastante tempo. Ok, então não está prescrito. Não, porque interrompe a partir da propositura da ação, com a citação interrompe, né, a prescrição. Aí eu falei, não, então propõe ação de cobrança. E vai buscar essa liquidez. Olha aí que interessante, meus queridos, minhas queridas. Se você não tem título, ou até tem, mas ele não é líquido, você vai ter que ir para a via da ação de conhecimento, ação de cobrança ou ação monitória. Né? Então, monitória é como se fosse o berço das almas, né, para salvar algumas questões. Pois bem, então, só para você ver a importância disso. Teve um outro caso que eu atuei, eu estou contando esses casos porque são casos reais. Esse que eu estou contando para vocês foi da semana passada, semana retrasada, pra você ter uma ideia. E era até uma causa grande, né? Eu até queria ter pego, mas não tinha como, né? Como diz, mesmo que combinasse um percentual, né? Vamos supor, 50 mil vezes zero é zero. Então não adianta. Né? Não adianta você tentar buscar pegar causas impossíveis que a sua chance de virar no tribunal é zero. Você tem que ser realista. Pois bem, um outro caso que eu vou te contar. Eu vou contar para vocês. Que caso real. Foi lá no início que eu estava começando a advogar. Já estou com 17 anos de formado. Fez agora dia 30. 17 anos que eu formei. Olha só, esse caso. Um dos títulos executivos que tem previstos em leis esparsas, tem leis esparsas também que prevê, chamada Cédula de Produto Rural, que é esses contratos de safra, né, saca de soja, de milho, disso, daquilo, chama de Cédula de Produto Rural, CPR. Aí tinha lá um contrato desses, né, prevendo, por exemplo, entrega de 50 mil sacas de milho, por exemplo. Aí, o devedor, né, que tinha que entregar sacas de milho, era o meu cliente. Aí o que ele fez? Teve lá um problema lá na colheita e tal, ele pediu a repactuação para fazer um aditivo, né, para postergar a entrega das sacas. Né? Então ele fez o aditivo. Aí o que ele fez? Espertamente, ele pegou o original do título, entregou a xerox pro credor, e deixou o credor só com o original do aditivo. E no aditivo só tinha postergado o prazo só. Então, se vencia em abril, né, de 2020, tinha postergado agora para agosto, por exemplo. E o que aconteceu? Chegou agosto, ele não entregou a saca de milho. O valor da execução era R$ 900 mil. Isso há 10 anos atrás, né? Talvez um pouco mais, acho que uns 15 anos atrás. E aí ele entrou com a execução. Entrou com a ação de execução. Só que aí ele tinha só o xerox do título. Só tinha a cópia do título. Ele não tinha o título original.
E uma outra regra que você precisa mentalizar. Se você vai executar um cheque, você vai executar uma nota promissória, uma duplicata, é original. Você tem que, senão, quantos xerox você pode tirar, né, meu amigo, né, minha amiga? Quantos xerox você consegue tirar? Inúmeros. Então, olha que interessante, ele entrou com a execução. Com o xerox do original, né, o xerox da obrigação principal, melhor dizendo, e o original do aditivo. Estão me acompanhando? Aí ele me procurou lá, falou, olha, uma execução aqui de quase R$ 1 milhão, e ele não tem o título executivo. O cara sabia dessa regra. Né? O exequente, o cara que entrou com a execução, não sabia. Então, aí eu fiz uma defesa que é uma exceção, né? Cabe uma defesa dentro do processo de execução, chama exceção de pré-executividade. Nós vamos estudar isso mais para frente. E esse é um mecanismo que você pode utilizar dentro da execução quando o credor não tiver o título. Na verdade, o título ele é matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Então, se a parte não tem um título, ou ele não é líquido, ou não é certo ou exigível, você pode, pura e simplesmente, ir lá e provocar o juiz e falar: Ô, excelência, ele não tem título. Vossa Excelência tem que extinguir essa execução. E foi o que eu fiz. Falei: olha, ele não tem o título, está só com xerox. Então, ele que apresente o original, sob pena de extinção da execução. O juiz acolheu o que eu falei, falou: exiba o original sob pena de extinção. Ele não tinha o original. Foi até uma fé do meu cliente. Né? Depois ele até me deu cano. Até hoje eu estou brigando com ele para ele me pagar. Então, o que aconteceu? A execução foi extinta por falta de título. Falta de título. E poderia ter entrado com uma ação de cobrança, usando aquele xerox, né, com indício de prova documental até. Né? Então, mas a execução, esse que é o ponto, só com o título original. Ok? Então, essa regra aqui, que afirma que a nula... Boa noite, tudo bem, Bruna? Nula executio sine título, esta regra, ela é capital. Essa número 3 aqui que nós estamos falando. Nula executio sine título, né? Apareceu aí para vocês agora, né? Então, essa regra número 3 aí, ela é extremamente importante, extremamente relevante. Porque se você não tem título, a execução tem que ser extinta. Né? Infelizmente, tem que ser extinta. Então, nula executio, nula será a execução, se a parte credora, aquela que está executando, não ostentar um título executivo reconhecido em lei. E não basta ela ostentar um título executivo reconhecido em lei. Ela precisa que esse título seja líquido, seja quantificável, tem que ser certo, então tem que constar nesse título quem deve e o que deve, e ele tem que ser, o título tem que ser exigível. O que significa isso? Então, o título tem que estar vencido, a obrigação tem que estar vencida. Então, essas são algumas regras extremamente importantes. E reparem esses dois exemplos que eu dei. São dois casos grandes. Esse primeiro exemplo que eu dei era uma execução de 6 milhões. E o segundo exemplo que eu dei era uma execução de quase R$ 1 milhão. Era 940 e poucos mil. Acho que 946 mil, se eu não estou enganado. Então, e os caras perderam a ação por bobeira. Por bobeira. O primeiro caso, porque não tinha liquidez, não tinha, né, não tinha quantificado, era só você fazer uma memória de cálculo bonitinha, né, olha, 3% foi feito tantos serviços, tantos imóveis foram vendidos com a corretagem, então esses 3% dão tanto, que não foram pagos. Era só ter feito isso. Né? Uma planilha de cálculo bem feita, um Excel ali bem feitinho, teria liquidado, né, liquidado a fatura. E o segundo caso, o Xerox. O cara foi executar um Xerox, pelo amor de Deus. Né? Então, como diz uma amiga minha, não tem cabidura. Né? Não tem menor cabimento a pessoa querer executar um título que não é líquido ou querer executar um título, um Xerox. Né? Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. Ok? Me acompanharam? Alguma dúvida com relação a esse princípio? E nós vamos estudar título por título. Todos os títulos judiciais e todos os títulos extrajudiciais.
tá? Para que vocês identifiquem. E tem até um incidente que nós vamos estudar também, que chama-se de liquidação de sentença. Só um exemplo. Só um exemplo. Beleza? Um exemplo interessante. A sentença penal, eu estou falando, sentença criminal, condenatória, transitada em julgado, é título executivo. Judicial. Só que nem sempre. Só que lá só vem previsto o quê? Que aquele que causou dano, né, tendo em vista a prática do crime, ele tem que indenizar. É um dos efeitos da sentença penal. Um dos efeitos da sentença penal condenatória é o dever de indenizar. Ok? Dever de indenizar. Está lá no artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Eu estou falando de penal. Código Penal. Pode ver lá, artigo 91, inciso 1º. Você está no seu computador aí, abre o Google aí, abre o Código Penal, vê lá 91, inciso 1º, fala efeitos da sentença penal, fala lá, dever de indenizar. Mas peraí, mas qual que é o debate lá no processo penal? O debate no processo penal, meus queridos, é se o cara cometeu ou não cometeu o crime, se tem lá uma excludente de ilicitude, se o fato é típico ou não é, se ele é culpável ou se ele não é, qual quanto de pena, regime inicialmente, se é fechado, aberto, semi-aberto, enfim, esse é o debate lá no processo penal. Então, reparem, como que nós vamos chegar nesse valor de indenização? Aí que tem um incidente muito interessante que nós vamos estudar, chamado de liquidação de sentença. E que às vezes os advogados desconhecem, viu? Os criminalistas. Porque às vezes ele só quer soltar, né, o cliente, né? Então, acho que todo criminalista tem que saber um pouco de responsabilidade civil e execução. Porque você vai pegar a sentença penal condenatória, que aí quem é o titular é a vítima, né, ou seus sucessores, né? Então, você vai pegar essa sentença penal condenatória, transitada em julgado, vai levar lá no cível, vai estourar um incidente chamado liquidação de sentença, que você vai apurar ali a extensão do dano, né? Sofreu um dano de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sei lá, né? Enfim, vai quantificar, o juiz vai dar uma outra sentença de quantificação, olha, os danos sofridos ali foram de 25 mil reais. Aí você vai pegar essa outra sentença que quantificou e vai executar. Então, por que eu estou dizendo isso? Esse é um exemplo de que, às vezes, se você não tem uma decisão quantificada, você pode instaurar esse incidente chamado de liquidação de sentença. Mas não se preocupe, nós vamos ter uma aula específica, uma aula própria, só para falar de liquidação de sentença. Tá bom? Ok? Tranquilo aí? Eu vou, então, falar do próximo princípio. Então, o próximo princípio é correlato. É bem próximo deste, né? Que nós acabamos de falar. O princípio número 4 é o nula titulo sine lege. Bom, a ideia aqui elementar, né? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar. Não quer. Ah, tá, foi. A ideia aqui elementar é a seguinte, número 4 aqui. É que os títulos executivos todos, eles estão previstos na lei. Então, não é possível as partes criarem um título executivo. Então, o que elas podem fazer é se amoldar, se adequar ao que a lei diz. Né? Então, por exemplo, a lei diz que cheque é título executivo. Ok, então, um cheque, conforme previsto em lei. Né? A duplicata é título executivo. Ok, então vê lá o que a lei que ela diz sobre a duplicata e emita, então, essa duplicata conforme a lei prevê. Então, mas só que a lei prevê também que o contrato assinado por duas testemunhas é título. Né? Então, o máximo que você poderia fazer é criar uma obrigação, valendo-se do instrumento, o contrato. Né? Porque o contrato é o título. Agora, você não pode falar assim, não, vamos criar aqui um pedaço de pão, pedaço de papel de pão, melhor dizendo,
né? Um pedaço de, de papel higiênico. Vamos escrever aqui, ó, o Murilo deve, né, para o Paulo, tanto, né, e tal. Esse pedaço de papel, né, se não tiver a formalidade de um contrato, se não tiver instrumentalizado via contrato, não é título. Não é título. E tem que ter duas testemunhas também. Se não tiver, então, na forma de um contrato, não é título. Pode ser reconhecido ali como é uma obrigação, mas eu teria que entrar com uma ação de cobrança ou uma ação monitória. Execução, não. Então, reparem, nula título sine lege, ou seja, o título ele é criado por lei. E você tem que preencher os requisitos previstos em lei para que você tenha um título. O cheque, vamos dar um exemplo do cheque. O cheque ele só tem força executiva por 6 meses. 6 meses. A partir de quando? A partir da emissão. Lembra que vocês vão estudar com o Paulo Leonardo, né, títulos de crédito, lá fala de o prazo de 30 dias, se o cheque for da mesma praça, ou o prazo de 60 dias, se forem de praças diferentes. Então, você, por exemplo, mesma praça, Uberaba para Uberaba. Praças distintas, Uberaba, Ribeirão Preto. Então, o cheque foi emitido hoje, se é a mesma praça, eu tenho 30 dias para compensar esse cheque. Passou esses 30 dias, começa a fluir o prazo de execução. Ó, o cheque voltou. Voltou. Então, esses 6 meses que eu vou ter para executar o cheque, então é a partir desses 30 dias ou a partir dos 60 dias. Ok? Então, isso está previsto onde? Na lei do cheque. Na lei uniforme do cheque. Então, que fala essa regra. Então, eu que tenho que me amoldar a isso. Agora, passou 6 meses e eu não executei, o cheque perdeu a força executiva. Perdeu. Então, porque a lei diz isso, né? Que ele só tem ele tem uma força executiva limitada, só 6 meses. Então, reparem, os títulos vêm todos previstos em lei. O Código de Processo Civil é o principal dispositivo que fala quais são os títulos, por isso que nós vamos estudar um por um. Nós vamos analisar o Código de Processo Civil, por exemplo, o artigo 515 do Código de Processo, que fala dos títulos judiciais, né? E então, e também a forma prevista em lei tem que ser observada para que você tenha um título hábil, para que você tenha um título idôneo, ok? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Os títulos, a Marília perguntou aqui, os títulos estão listados em lei esparsa ou no Código de Processo Civil? É no Código de Processo Civil, tá, Marília? Sim. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês da Cédula do Produto Rural, né, CPR, é uma lei específica, é um decreto-lei lá da década de 60 que fala sobre a CPR, né? Por exemplo, o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, né? Então, também no título executivo, está lá na lei do Ministério Público, né? Então, nós temos, a maioria dos títulos estão previstos no Código de Processo Civil, mas nós temos também leis esparsas. O próprio Código fala, ó, também são títulos aqueles que a lei assim o prevê, tá? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Mas esse da área agrária, não, na área do direito agrário, tem alguns títulos que estão previstos em leis esparsas, tá? Boa pergunta. Mais alguma dúvida, meus caros? Podem perguntar, estamos aqui para isso. Bom, então eu vou continuar. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Depois vocês podem me chamar. Vamos ver o próximo princípio. O princípio da tipicidade. Bom, tipicidade da execução e da atipicidade. Bom, aqui é o seguinte, que vocês precisam mentalizar. Né? Quando se fala em tipicidade, né, o Código de Processo Civil de 73, ele falava que os títulos executivos eram os atos executivos, melhor dizendo, os atos executivos, como eles agridem o patrimônio, ou agridem a esfera de liberdade do devedor, esses atos tinham que ser previstos em lei.
todos eles previstos em lei. Então, justamente para conferir uma previsibilidade do executado. Então, conforme o tipo de obrigação que nós tínhamos uma categoria de atos executivos possíveis. Né? Então, todos os atos executivos, pelo princípio da tipicidade, lembra da tipicidade penal, né? Só há crime se estiver previsto em lei. Então, aqui na execução, só é possível executar se aquele ato executivo estiver previsto em lei. Então, lá prevê, por exemplo, penhora online, que é a penhora eletrônica, né, dos créditos, salário, de aplicações, enfim. Tem que estar previsto em lei para que isso seja possível. Está previsto em lei? Penhorou? Então, o ato é idôneo, o ato é legítimo. Né? Então, por quê? Todos os atos executivos eles têm que estar previstos previamente e pormenorizadamente em lei. Em lei. Então, tem os magistrados que faz essa adequação, né, acerca da obrigação que está sendo buscada, né, de ser satisfeita e quais os atos idôneos para serem praticados ali, ok? Então, a tipicidade, ela era uma correlação lógica, né, um desdobramento lógico do devido processo legal, porque ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem respeito ao devido processo legal. E então os atos executivos vinham todos previstos em lei. Não seria possível, não é possível a prática de atos executivos que não estejam previstos em lei. Então, o que nós tínhamos lá? Por exemplo, é uma obrigação de pagar. É uma obrigação de pagar? Então, o que tem ali de medidas possíveis? Penhora, avaliação, expropriação. A expropriação ela pode ser por alienação particular, por alienação pública, que é o leilão, né? Ou pode ser feita a adjudicação. O que é a adjudicação? Grosso modo, a adjudicação é o credor falar o seguinte: gostei desse bem, está penhorado, quero ele para mim. Né? Então, e aí ele dá a quitação, né, pelo valor que aquele bem foi avaliado. Ou então, não, ele penhorou frutos, rendimentos, né, igual aluguel, né, do imóvel. Então, nós temos ali um leque de opções. Quando fala em princípio da tipicidade, nós estamos dizendo o seguinte: a execução ela prevê um leque de opções de atos a serem praticados. O que pode e o que não pode ser praticado. Ok? Então, é essa a ideia, tá? A da tipicidade. Não, é obrigação de entrega de coisa. O que o juiz pode fazer se é uma obrigação de entrega de coisa? O juiz pode fixar a multa, mandar entregue o bem, sob pena de multa diária. Por exemplo, de R$5.000 por dia. Né, de R$1.000 por dia, por exemplo, medicamento. Entrega o medicamento tal, o medicamento Xeloda, o medicamento Temodal, que é para tratamento de câncer, sob pena de multa de R$1.000 por dia, R$1.000 por hora. Né? Ou R$5.000, ou multa progressiva, R$1.000 até o quinto dia, depois R$5.000 do sexto ao 10º dia, e assim vai. Então, é uma técnica possível. Ok, está previsto em lei? Está. Então, se está previsto em lei, o juiz pode fixar. Não entregou. Não entregou a coisa, não entregou o bem. Né? Então, aí é possível, então, mandado de busca e apreensão. Está previsto em lei mandado de busca e apreensão? Está. O juiz pode fixar? Pode. Então, se está previsto em lei, então o juiz pode fixar um mandado de busca e apreensão. Não, é coisa imóvel. É um bem imóvel. Então, aí expede um mandado de imissão. Imissão. Né? Da posse. Vou escrever aqui no chat. Né? Escreve assim, imissão na posse. Ok? Imissão na posse. Que é quando é bem imóvel. Ou seja, vem do verbo emitir, que significa ser colocado na posse. Então, emissão na posse é ser colocado na posse. Para quem não tem a posse. Ok? Então, a emissão na posse é um mandado possível ali. O juiz pode pedir esse mandado de emissão na posse? Pode. Por que ele pode? Porque está previsto em lei. Então, essa ideia de tipicidade, meus caros, a ideia de tipicidade é a ideia de que o juiz só pode determinar a prática de atos executivos se eles estiverem previstos em lei. Ok?
Obrigação de fazer e não fazer. É bem parecido com a lógica do entrega de coisa. O juiz fixa a multa, também conhecido como astrentes. Lembra lá das astrentes? Vocês viram com o Lucas, né? Vou escrever aqui no chat também, de novo. Astrentes. Astrentes, então, são as multas, né, por tempo de atraso. O propósito das astrentes, o propósito dessas multas é justamente incutir na cabeça do devedor que é melhor ele cumprir com a sua obrigação do que permanecer inadimplente. Ok? Então, essa é uma ideia elementar. Pois bem, lá na obrigação de fazer ou não fazer, o que a lei prevê de atos a serem praticados? Para a satisfação do direito, para a efetividade, né, daquela obrigação, né, do comando judicial que mandou fazer ou que mandou não fazer. Lá nós temos o quê? Além da multa, nós temos a remoção de pessoas ou coisas, né? Impedimento de atividade nociva. Então, por exemplo, está construindo lá um McDonald's, né? Até usei esse exemplo no terceiro período, se vocês lembram. Está construindo um McDonald's, está violando a cláusula de exclusividade do outro proprietário do McDonald's, que já existe. Então, eu preciso de uma ordem de obrigação de não fazer, que ele não construa. Não construa. Então, o que o juiz pode fazer? Fixar a multa, mas às vezes a multa pode ser ineficiente, porque eles constroem muito rápido, né? Eu lembro do McDonald's lá da Medalha Milagrosa, eles construíram em uma semana. Então, talvez seja melhor uma medida mais drástica, chamada de, por exemplo, uma remoção de coisas. O que seria remoção de coisas? Por exemplo, retirar as telhas, tijolos, cimento. Sem isso, ninguém constrói. Ou então, não, vamos remover as pessoas. Porque também sem pedreiro ninguém constrói, não é? Então, está previsto em lei esse tipo de medida? Tá previsto. Então, se está previsto em lei, o juiz pode mandar fazer. Então, recapitulando, o princípio da tipicidade afirma a ideia de que os atos executivos a serem praticados dentro da execução só podem ser determinados pelo juiz se tiverem previstos em lei. A tipicidade proíbe o juiz de criar técnicas executivas. Há uma proibição ao juiz de criar uma técnica executiva que não esteja prevista em lei. Essa era a regra do CPC de 73. Da tipicidade. O CPC de 73, então, ele previa a regra da tipicidade. Só que veio o CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, né? E colocou uma cláusula aberta. Cláusula aberta. O artigo 139, eu vou abrir aqui o CPC, artigo 139, inciso 4º. Artigo 139, inciso 4º. Deixa eu abrir aqui, já vou compartilhar. 139. Ó, vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Compartilhar, separado do Chrome. Aqui. Ó, eu estou vendo aqui o 139. Já vai aparecer para vocês. Tem um delayzinho, né? Alguém tá com o CPC aí? Ixi, minha conexão. Tá falando alguma coisa aí? A conexão tá ruim? É isso? Tava bom demais para ser verdade? Vocês estão vendo aí o que eu compartilhei? Sim? Ok. Todo mundo vendo, né? Então vamos lá. Leiam aí, ó. O juiz dirigirá o processo. Olha só, 139 caput. Dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Até aí tudo bem. O que me interessa é o inciso 4º. O que diz o inciso 4º? Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. O que significa isso? Isso significa que, segundo o entendimento, né, da doutrina e também da jurisprudência, conferiu uma carta em aberto. A possibilidade do juiz criar
medidas executivas? Porque ele pode determinar medidas indutivas. Quais? Não sei, ele inventa. Cortar a internet. Cancelar o cartão de crédito. Eu já vi juiz determinando isso. Reter passaporte. Carteira de habilitação. Suspensão da carteira de habilitação. Né? Então, olha só, conferiu aqui ao magistrado, nesse inciso 4º, uma carta em aberto para ele. Carta em aberto. Né? E, curiosamente, reparem, usou aqui algumas expressões que são, essas expressões aqui são sinônimas. Medida indutiva, que visa induzir o devedor num comportamento, num determinado comportamento. Medida coercitiva, é a mesma ideia. É uma pressão psicológica. Pressão psicológica, medida coercitiva. Então, ó, faça, senão vou cancelar o seu cartão de crédito. Faça isso, senão o seu passaporte vai ser retido. Faça isso, senão o seu crédito está cancelado. Não, seu cartão de crédito. Enfim, sua internet está cortada enquanto você não pagar. Né? Enfim, vai induzir comportamento, por isso que é medida indutiva. Ela é coercitiva porque ela está pressionando o devedor. Está pressionando o devedor. E também, como o juiz deu ordem, ela também é mandamental. Então, reparem, é só ter colocado aqui, ó, o juiz, o CPC aqui só precisava ter feito assim, determinar toda qualquer medida coercitiva, por exemplo, que é o gênero, né? Então, não precisava do indutivo, coercitivo, mandamental. E o que eles estão falando aqui, ó? Eles estão falando que determinar o 6, meia dúzia e o 3 mais 3. Ai, ai, que exemplo esdrúxulo, né? Mas, enfim, que a doutrina critica, então, é que está havendo uma redundância, tá? Então, com base nisso, meus queridos, minhas queridas, o entendimento é que este artigo, o inciso 4º do artigo 139, conferiu uma carta em branco aos magistrados e conferiu aos magistrados a possibilidade deles fixarem as medidas coercitivas que eles acharem mais convenientes ou mais efetivas conforme o caso concreto. O que vocês acham disso? Eu fiz aqui um quadrinho no meu livro, eu vou achar ele aqui, que eu vou pôr o panorama da doutrina para vocês. O que os caras acham? Né? Eu peguei aqui o pensamento de alguns pesos pesados do processo de execução. Alguns pesos pesados. Tá? O que nós temos aqui? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês mentalizarem. Tá? Só um minutinho. Aqui. Olha só, eu trouxe aqui os maiores processualistas, né, pelo menos os que escrevem na área de execução, são os mais influentes. Estão vendo aí, né? Eu trouxe aqui para vocês, então, o pensamento do Araquém de Assis, esse aqui é um fragmento do meu livro, o do Marinoni, do Arenhardt, do Metidiero e do Fred Dier. O Araquém, né, preso à questão da tipicidade ainda, ele fala o seguinte, olha, o magistrado ele não pode determinar qualquer medida, ele não pode criar, ele só pode determinar medidas típicas, ou seja, só que as medidas estão previstas em lei. Então, ela fala, o juiz pode determinar medidas coercitivas. Quais? Aquelas que são previstas em lei. E quais são as medidas coercitivas previstas em lei? Multa, remoção de pessoas ou coisas. Né? A multa é o principal instrumento. Né? A ameaça de prisão, tem gente que defende essa ideia. Então, são as medidas de coerção que nós temos no sistema. Então, é o que está previsto no sistema? É. Então, o juiz só pode determinar isso. Essa é a ideia do Araquém. Então, ele faz uma análise falando o seguinte, olha, o juiz ele não tem esse poder todo. Ele só pode fixar medidas executivas que estejam previstas em lei. Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer isso em virtude de lei.
Desculpe. Eu acho bem interessante esse posicionamento, né? Então, é bastante interessante. O Marinoni. O Marinoni é professor da Federal do Paraná, né? Bastante influente, também um dos pesos pesados, né, do direito processual civil. O Arenhart é colega dele também, também professor da Federal do Paraná, e o Mitidiero, Daniel Mitidiero, professor da Federal do Rio Grande do Sul, os três sulistas, né? Então, eles defendem a ideia de que o juiz, ele defende a ideia de liberdade ampla para os magistrados, que os magistrados eles podem fixar as medidas que eles acharem idôneas. Né? Então, que o juiz, de fato, tem poder criativo. Essa é a questão. Essa é a questão que você tem que mentalizar. Que eles têm poder de criação. Que eles podem, de fato, criar medidas executivas. E sabe o que é pior? Que o STJ abraçou essa tese. O STJ abraçou a tese do Marinoni, Arenhart e Mitidiero. Falou que de fato os juízes podem. E a gente está vendo um monte de abusos, né? Um monte de fixação de medidas sem qualquer critério. Né? Sem qualquer critério. Então, por exemplo, qual a relação que eu tenho? É uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. Né? Qual a relação de, por exemplo, reter a minha carteira de habilitação para me obrigar a pagar? Né? Então, e se eu for motorista de Uber? Né? E se eu precisar disso? Né? Então, qual a relação que tem de cancelar meu cartão de crédito para me obrigar a pagar? Eu não vejo lógica. Não há uma relação entre meios e fins. Né? Então, o mais idôneo, talvez, por exemplo, protestar, né, o título, já tem isso como medida típica, ou colocar nos cadastros excessivos de crédito, já tem essa medida prevista no sistema. Então, é curioso, né, esse tipo de situação. Né? Então, e o que o STJ tem entendido? O STJ fala que não, o juiz ele tem o poder de criar a medida que ele acha que é mais efetiva, que vai de fato concretizar o direito da parte. Então, o STJ deu guarida, o STJ deu respaldo a essa tese do Marinoni de que o magistrado, com base no princípio da efetividade, por isso que eu passei também uma ADA sobre o princípio da efetividade com o próprio Marinoni, para você entender a mentalidade ali subjacente, né? Então, assistam aquela ADA que eu passei para vocês. Aliás, não postei ainda, esqueci. Vou postar ela essa semana. Então, sobre esse tema, tá? O STJ tem precedente apenas falando que é abusiva, né, a medida para retenção de passaporte. Talvez seja porque os ricos, né, precisam de passaporte. Mas, enfim, o STJ tem precedente falando que a questão, de fato, do passaporte seria um exagero, né, para fixar como medida coercitiva, né, atípica em face do devedor. Por que é chamado de atípico? Uma questão óbvia, né? É atípico porque o que é o fato atípico? O fato não está previsto em lei. Por isso que é tão criticado pela doutrina, o que pode dar margem a abuso. Vai da cabeça do juiz, é o poder criativo do juiz, não está na lei. Né? Então, e com poder criativo, ainda mais para o mal, né? Ou para o bem, ou pela máscara do bem, né? Então o céu é o limite, né, meu amigo? Eu sei lá, eu acho perigosíssimo essa questão de atribuir poderes ilimitados a quem quer que seja. Quem quer que seja, né? Então, ainda mais juiz. Pois bem, tudo que é juridicamente protegido é juridicamente limitado. São princípios básicos do direito. Mas, enfim, nem sempre o legislador se lembra disso. Tudo bem até aqui? Acompanharam aí? Reparem que eu citei posicionamentos que são discrepantes, né? O Araquém de Assis, que é um dos maiores processualistas do Brasil, para mim ele é o maior, né, fala que não cabe medida coercitiva. O juiz não pode criar, não. Ele tem que se amparar no que está previsto em lei, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer sem virtude de lei. E a cláusula também do devido processo, que fala que ninguém será privado de seus bens sem o respeito ao devido processo. Então, o respeito ao devido processo passa pelo princípio da legalidade. Então, o Araquém fala isso. Contra esses poderes executivos, também conhecido como poder executivo,
né, do magistrado. O outro, o antagônico, né, é o do Marinoni, falando que de fato ele pode criar sim, com base no princípio da efetividade, né, do processo. Tá? Tudo bem até aqui? Acompanharam esses dois posicionamentos discrepantes? Tudo bem? Eu vou falar do meio termo. O meio termo é o Fred Didier. O Fred Didier, vou compartilhar de novo aqui com vocês aquele quadro, né? Ele tem um posicionamento que é um meio termo, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, princípio da legalidade, nós temos que, de fato, nos valer de medidas típicas que estão previstas no sistema. Não é? Senão não faz sentido. Não faz sentido a gente ter lá, falando, esse aqui, nesse caso, é penhora. Nesse caso aqui é busca e apreensão. Nesse caso aqui é emissão na posse. Né? Não faz sentido a gente ter previsto isso em lei e o juiz vai lá e cria uma medida que ele quiser da cabeça dele. Então, o que ele fala? O primeiro ponto que o magistrado deve se ater, o magistrado deve se preocupar, é em seguir a lei. Seguir a lei. Né? É obrigação de pagar? Vamos penhorar. Vamos restringir os cadastros, vamos protestar, vamos incluir nos cadastros de crédito, sei lá. Né? Não, é obrigação de entrega de coisa. Então expede mandado de busca e apreensão, multa. Né? Depois a busca e apreensão. Não está funcionando? Aí sim, o que o Fred fala é se a medida prevista em lei não funciona, né? Aí sim nós passamos a bola para o magistrado novamente, para que ele então crie uma medida que ele entende que é mais idônea. Então repare, ele escalonou, ele fez o escalonamento, falando, olha, primeiro vamos seguir a lei, conforme a modalidade obrigacional. Ok? Não deu resultado, não foi efetivo o que está previsto em lei, aí nós vamos nos valer da cláusula do artigo 139, inciso 4. A cláusula aberta que confere esse poder de criar uma medida atípica. Então, esse é o posicionamento do Fred Didier. Eu acho muito interessante esse posicionamento. Eu acho que é o mais coerente. E também prevê ali dá uma segurança jurídica, né, meus queridos? Há uma segurança jurídica muito maior no entendimento, tá? Na previsibilidade, né? Do que pode acontecer, o que não pode. Porque você imagina, você tá lá, você tá advogando, né, o que seja, e de repente, aí o seu cliente fala, doutora, o que pode acontecer? Estão me executando, entraram com uma ação de execução contra mim. O que pode acontecer? Você vai chegar e falar para o seu cliente, eu não sei? Tudo pode acontecer? Pensa, o cara vai levantar e falar, tchau, tô indo embora. Opa, tô indo embora. Você não sabe porra nenhuma. Desculpa, não podia falar a palavra, perdão. Peço desculpa. Então, não é? Então, você põe uma cláusula aqui falando que o céu é o limite, né? E pode fazer qualquer coisa e sabe-se lá o que é. Um juiz cartomante, né? Que é uma carta aqui do demônio. Você vai morrer. Não, sai uma carta aqui razoável. Não, vamos só piorar a sua conta. Velho, que loucura! Torna o sistema caótico, imprevisível. Isso vai contra a segurança jurídica. Né? Então, imagine você, se coloque nessa posição, o seu cliente, o seu que seja, não vai demorar para virar advogado. Não, tudo bem, você vai ter um parente, um amigo, um conhecido, alguém que vai te perguntar, e aí? Estão me executando. Você está tendo aula de execução, né? Tô. O que pode acontecer? Aí você vai chegar e falar assim, pode acontecer qualquer coisa? Os caras falam, como assim? Qualquer coisa. Não, meu professor lá, um doidão lá de processo civil, falou que pode acontecer qualquer coisa. What the fuck? Né? Como assim? Então, meus queridos, minhas queridas, eu fico louco com essas coisas, essas regras arbitrárias. Né? É um perigo você dar carta em branco, né? Colocar essas cláusulas abertas. Eu estava vendo
estudando um autor muito bom, chama Georges Aboud. Ele tem um livro chamado Processo Constitucional Brasileiro. Ele fez uma denúncia, eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, a Alemanha de Hitler, né, antes, obviamente, da Segunda Guerra, uma das primeiras reformas que eles fizeram em todo o sistema foi de colocar essas cláusulas abertas. Essas cláusulas abertas que permitem qualquer coisa ali dentro. Você enfiar qualquer coisa. Então, e que não permite a testificação, não permite a averiguação da plausibilidade, né? É o que ele chama de a possibilidade de você se valer de argumentos performáticos, né? Por exemplo, se alguém chegar e falar para você, olha, vai chover, né? Ou então já está chovendo, você chega e abre a janela, né? Põe a mão para fora, dá uma olhada, né? Ah, realmente, está chovendo. Agora, se o cara chega e fala, olha, os unicórnios são cor-de-rosa, né? E tem 1,5 m de altura. Você vai olhar e falar assim, unicórnios? Como assim? Né? Então, ele usa esse exemplo, que eu achei muito interessante. Como que eu vou averiguar se unicórnios de fato são verdes, são cor-de-rosa, se tem 1,50 m, 60 m, 1 m só de altura? Não, eles têm muito mais do que isso. Como que eu vou averiguar isso? Como que eu vou controlar isso, a plausibilidade desse argumento? Então, é perigoso você colocar cláusulas abertas, é perigoso você colocar conceitos indeterminados, que ali você põe qualquer coisa. Né? Em direito administrativo tem disso também, interesse público. Né? O que é interesse público? Eu lembro que meu pai era juiz aqui em Conceição das Alagoas, e o prefeito lá mandou abrir um buraco lá, numa via, com base no interesse público. Aí o promotor ficou contrariado, estava impedindo a passagem lá, estava tornando o trânsito um caos, entrou com uma ação na justiça com base no interesse público também. Então, com base no interesse público, você fecha a rua ou abre a rua. Né? Então, o que é esse tal do interesse público? Então, tem um monte de conceitos no direito, conceitos abertos, cláusulas abertas, que são perigosas, que vai de acordo com o intérprete, vai de acordo com a visão da pessoa. Né? Se o cara for míope, se o cara for cego. Ok? Entenderam aqui a minha né? Tanto que eu estou indignado, né? Então, eu acho isso aqui extremamente perigoso. Perigoso. Mas, enfim, é disso que nós estamos convivendo. Isso aqui está no meio de nós. Se prepare quando você tiver. Espero que, quando vocês formarem, já tenha melhorado o panorama, né? Mas, enfim, pode ver, toda hora sai na mídia aí, né? Agora, em tempo de Covid, deu uma abafada, né? O povo só fala disso. Mas, enfim, e política, né? Mas eu lembro que o ano passado, ano retrasado, a todo momento vinha notícias dessas questões escabrosas, né? Ah, mandou cancelar a internet. Ah, mandou cancelar o banho do pet do cachorro. Né? Mandou o cara tomar um banho a cada uma semana. Sei lá, umas coisas absurdas, né? Estou inventando aqui. Então, porque o céu é o limite, né? Não, Marília, ninguém que eu saiba até hoje não questionaram isso na justiça. Não questionaram, tá? O que eu tenho visto é o questionamento via recurso. E um dos questionamentos que nós tivemos foi o recurso especial para o STJ. Mas eu acho que deveria ser proposto, de fato, uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu entendo que esse artigo é inconstitucional, como vários outros nesse mesmo sentido, mas o próprio STF não vai, se um dia for proposta esse tipo de ação, eles vão ser utilitaristas, né? Falando que para o bem da humanidade, né? Então é bom, é importante que. Porque o STF é super ativista, né? Porque isso é uma cláusula aberta. A cláusula aberta, os conceitos indeterminados, eles são os instrumentos que os juízes se valem para eles serem ativistas. O que é ativismo? Presta atenção. Se você estiver fazendo outra coisa aí, para o que você está fazendo e presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ok? Vou te dar uns segundinhos para você parar o que você está fazendo. Para olhar para mim, para esse maluco, que eu já estou doido. Tá? Eu estou mexendo em caixa de abelha aqui, vocês estão percebendo. Eu vou mexer em mais uma caixa de abelha. Ativismo. O que é ativismo?
Ativismo é o seguinte: é o juiz substituir o que está previsto no direito por qualquer outra coisa que não é jurídico. Ele põe lá valores morais, éticos, políticos, religiosos. Ou seja, ele trocar o direito por fatores extrajurídicos. Igual questões políticas, questões morais. Né? E aí ele troca o quê? O direito por uma questão moral dele. Ele troca o direito por uma questão política que ele pensa. Os valores ideológicos dele, e não o que diz o direito. Então o ativismo tem esse mal-estar de o juiz substituir, ignorar o que está previsto na lei, o que está previsto no direito, na Constituição, e colocar ali, em substituição a isso, valores morais, valores políticos, ideologia, X, Y, Z. É o que o George Zaloud, né, recomendo, né? Vou até escrever o nome dele aqui, ó, caso você queira pesquisar, vale a pena. Segue ele no Instagram, pode seguir. Esse cara vale muito a pena, é um dos maiores pensadores, na minha opinião. Esse nome aí, ó, Georges Abold. Vale demais a pena. Então, ativismo é isso, é trocar o direito por qualquer outra coisa, que não seja jurídico. E aí, meu amigo, o céu é o limite. E como é que ele se vale disso? Por meio dessas cláusulas abertas. O instrumento para ele fazer isso, trocar o direito por qualquer outra coisa, né? Tá aí. Tá aí nessas cláusulas abertas. E a gente tá vendo essas coisas acontecendo, né? Ok? Eu até gostaria de ver esse debate, viu, Marília? No STF. Né? O STF tem hora precisa ser cutucado mesmo. Mas eu duvido que eles declarem isso inconstitucional. No máximo, eles podem fazer o que a gente chama de redução de texto, né? Inconstitucionalidade com redução de texto. Ali só se elegindo um alcance, né, do dispositivo. Mas declarar que esse dispositivo é inconstitucional, duvido, Deodó. Tudo bem, meus caros? Me acompanharam? Falei um monte de coisa. Beleza? Eu que agradeço pela pergunta. Bom, vamos para o último princípio de hoje, tá? O último princípio de hoje, já são 8h20 aqui no meu relógio, então vamos só para a gente terminar, tá? E aí na próxima aula a gente continua. Então vamos para o último princípio. Cadê? Não vai aparecer não, meu. Apareceu. Tem um macete aqui para aparecer, é curioso. Então eu vou falar aqui agora o princípio da disponibilidade da execução. Vamos ver aqui uma corzinha que eu não usei. O vermelhinho aqui. Bom, é o seguinte. Disponibilidade de execução. Então, só para fechar aqui, né, tipicidade, né? Então, o sistema processual civil, então, como você deve ter percebido pelo posicionamento do Fred Dier, ele tem os dois sistemas. Nós temos a tipicidade, que são os meios executivos previstos em lei, e nós temos também as cláusulas da tipicidade aí, que é o artigo 139, 104, que confere esse poder de criação ao magistrado, ok? Então, nós temos esses dois modelos convivendo, nem sempre harmonicamente, tá? Então, vamos falar agora do princípio da disponibilidade da execução. Bom, quando se fala em disponibilidade, a primeira coisa que você precisa mentalizar é que a execução está ao dispor do exequente. O que significa isso? Só uma questão de nomenclatura, né? O credor é uma nomenclatura lá do direito das obrigações, do direito civil. O credor aqui a gente vai chamar de exequente, é o que propõe a execução. E o devedor a gente chama de executado. Então, quando se fala em disponibilidade da execução, nós estamos dizendo que a execução está ao dispor do credor. A execução ela é arquitetada, ela é toda estruturada para trabalhar em favor do exequente, ok? E ele tem o direito de desistir da execução se ele quiser, ou de pedir que o juiz adote uma linha de pedidos executivos, ou num sentido ou em outro sentido, né? Independentemente da anuência do executado. Então, essa é uma questão muito interessante.
depois você dê uma lida no artigo 775 do Código de Processo Civil. Então, porque parte do princípio de que se o exequente está portando um título líquido certo exigível, então o direito ali descrito, a ele pertence. E todos os atos a serem praticados no âmbito da execução visam atender a propiciar essa cooperação, a propiciar, a buscar esse adimplemento obrigacional. Então, agora, o executado, o que ele pode fazer? A postura do executado é uma postura de controle da legalidade, controle da regularidade dos atos executivos. Então, apenas isso. Né? Por exemplo, penhorou meu salário, né? O salário é empenhorável, só se fosse dívida alimentar, não é o caso. Então, a penhora ela é nula, tem que ser cancelada. Ou então não houve excesso de penhora, então vamos reduzir. Né? Então, o que o credor pode fazer, ou desculpe, o devedor, né, o executado pode fazer, é o controle da legalidade dos atos executivos. Tá? Quando a gente for estudar embargos à execução, eu vou comentar de mais alguns detalhes importantes acerca da disponibilidade, tá? Da execução. Eu vou aprofundar um pouco mais. Mas, por hora, né, eu acho que isso já está de bom tom, ok? Então, nós vamos ficar então nesses princípios aqui, nesses 6 princípios, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o princípio da patrimonialidade, menor gravosidade e princípio da boa-fé objetiva. São os 3 princípios faltantes, são princípios da boa-fé, principalmente, né, tem muitos detalhes, né, que eu preciso falar, então eu vou deixar para a gente comentar na próxima aula. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Estou ao dispor de vocês, tá bom? Tranquilo? Entenderam tudo isso que eu falei? Eu vou mandar depois o material aí para vocês, tá? Por enquanto, tranquilo, né, Narma? Só no dia da prova. Não, beleza, então. Não, se vocês entenderam, é o que importa. Bom, eu vi que criaram o grupo de WhatsApp, né? Eu vi aqui, até quero agradecer pela criação do grupo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem até mandar áudio no inbox, no privado, não tem problema, não me importo. Porque às vezes o áudio, né, você até consegue explicar melhor, né, escrevendo, tá bom? Eu vou mandar depois os slides, tá bom? Estou ainda confeccionando aqui alguns deles, tá bom? E vou ver se eu mando um materialzinho também para ajudar vocês. Ok, meus caros? Mas se vocês puderem, compre o livro do tio Mumu aqui, do tio Mumu. Tudo esse aí que eu compartilhei com vocês está no livro, tá bom? Então tá, muito obrigado então, por hoje, né? Até semana que vem. Então nós continuaremos com o nosso bate-papo aqui sobre execução, tá bom? Muito obrigado a todos, valeu, obrigado aí, viu? Bom que você comprou. Obrigado, Daniel, também. Obrigado, Marília, Yasmin, Larissa, vou fazer a chamada aqui, né? Ariane, Bruna, Zé Vieira, Larissa, Narima, né? A Sandy, Valéria. Muito obrigado a todos aí, tá? Pela gentileza, deferência. Vai ser um prazer, Paulo, o autógrafo. Obrigado, viu, a todos. Então, fiquem com Deus. Então, até semana que vem e um abraço.